Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já está no ar aqui pela RPM Rádio, o programa Estúdio Aberto com a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Bom dia. Bom dia. Hoje é mais um dia de muito sol, né, e frio aqui na região do Vale do Caí, né, Clarice? Muito frio. Agora a temperatura média está na casa dos 12 graus, mas hoje pela manhã chegou a fazer, em alguns municípios aqui do estado, até 1 grau centígrado, né? Então, em São José dos Ausentes, os termômetros registraram 1 grau lá, que é uma das cidades mais frias, né, da divisa aí. E aqui em Montenegro não ficou por menos, né? Nossa cidade também é bastante gelada, né? Então, foi dia de tirar o cachecol, a touca do armário, as luvas e se agasalhar, porque o inverno está chegando, né? Agora ele dá sinais de que está próximo do seu começo mesmo. Segundo a previsão do tempo do Jornal Progresso, teremos uma máxima de mínima nessa terça-feira, né? Chegando aqui na região a 4 graus. Né? O que é muito frio, né? É verdade. Baixou dos 10 graus, a gente já começa a sentir os efeitos, né? Principalmente no período da noite, quando o sol já foi embora. Então, às vezes a temperatura está na casa dos 4, mas a sensação térmica está bem abaixo, né? Então, é preciso se proteger bastante para fugir dos famosos resfriados, né? Hoje, pelas ruas, o que a gente mais vê é pessoa tossindo, espirrando, né? Em consequência aí dessa variação climática que na semana passada fez bastante calor, né? As temperaturas se elevaram, principalmente no início da semana, e depois começou aí a ter esse pico, então tem que se proteger para fugir do resfriado. Legal. E o Memorial do Imigrante Alemão, o nosso amigo Eduardo Kauer, está montando um conselho, né, de pessoas que possam colaborar de uma forma mais opinativa em relação às novidades lá do memorial. E várias pessoas estiveram reunidas na semana passada, entre elas o nosso amigo Mauro Henrique Krai, que é um dos membros desse conselho, né? Esse trabalho importante que o Eduardo Kauer faz aqui de resgate sobre a memória da imigração alemã. Inclusive a EFICA, né? A entidade filantrópica de cultura e arte aqui de Montenegro, entidade essa que trabalha muito pela Estação da Cultura, né, pela preservação daquele complexo, pelas reformas também das ruínas lá da estação. Então a EFICA, né, o grupo que forma a EFICA esteve lá no memorial conhecendo o trabalho, né, esse importante trabalho que vem sendo realizado justamente nesse fomento aí da preservação da história, da cultura dos povos, né? E com certeza a criação de um conselho só vai agregar ainda mais valor a esse trabalho incrível que vem sendo realizado por iniciativa própria, né? A paixão, a dedicação do Kauer fez com que ele dispusesse então um espaço junto à sua propriedade para guardar essas verdadeiras relíquias, né, que contam a história do imigrante e da nossa região aqui. Então, uma atitude muito legal dele, que mostra um despreendimento, né, porque ele abre as portas da sua propriedade, ele recebe o público em geral. Quem tiver interesse em conhecer esse trabalho todo que a gente está falando, é só entrar em contato com ele, ligar, agendar um horário, né, que com toda simpatia ele recebe as pessoas e está pronto para dar uma verdadeira aula de história, né? Cada objeto tem uma história surpreendente que vale a pena a gente conferir. Muito bem, e hoje à tarde teremos Caminhada dos Idosos, né? Isso mesmo, Adriano, começa hoje então a programação aí da semana do Conselho do Idoso, né? A semana promovida pelo Conselho do Idoso, que traz uma série de iniciativas, né? Entre elas essa caminhada de abertura, mas também vai envolver palestras, né? Tratando um pouco dessa questão, né? Dos direitos dos idosos, como é que está essa questão no município, ao que os idosos realmente têm direito, como é que está a questão do acolhimento, da participação familiar, né? Como é que as famílias estão tratando os seus idosos. Então esse é um tema bem amplo, né? Que leva a muitas reflexões e que vai estar sendo tratado a partir de hoje. Então a gente vai estar acompanhando e trazendo aí detalhes do que acontece ao longo dessa semana, né? Para saber o que se espera com isso, né? O que o Conselho busca através dessa iniciativa da promoção dessa semana. Legal. Bem, muita gente já elogiou o trabalho feito pelo José Luiz Soares lá no balneário municipal, o balneário que era um problema, né? Que não tinha solução.
depredação, e agora ele instalou lá as estrelas do futebol, onde os jogadores treinam, e aberto também ao público. Ele faz o economato lá do balneário, e ele nos trouxe aqui um jovem rapaz que já foi profissional, agora procura alçar novos voos, né? É um jovem que veio do Paraná e que elogiou muito o trabalho realizado aqui pelo professor Luiz Soares. Ele disse que já passou por várias estruturas, né, e que a apresentada aqui em Montenegro não perde nada, né, para grandes times, e que inclusive alguns grandes times não têm a estrutura que o professor tem aqui para oferecer para a garotada, né. E esse jogador, então, ele disse que ele já participou aí de 2 ou 3 campeonatos em Santa Catarina, no Paraná, onde mora, né, mas que faltava alguém que lhe desse instruções, que realmente lhe empresariasse, né? E ele veio agora em busca desse apoio aqui em Montenegro com o professor Luiz, ali no Estrelas do Futebol. Ele diz que além do preparo físico, que ele acredita que vai ser possível adquirir ali com os treinos, ele já vê no professor, né, o seu futuro empresário, e espera sair daqui com uma boa colocação aí, almejando inclusive times como o Internacional, o Grêmio, mas quem sabe, né, até o retorno para casa mais preparado, com mais qualificação, lhe abram portas aí para que ele possa alçar voos mais longos, né? Ele que diz que o que realmente lhe faltou foi alguém que pudesse dar um empurrãozinho, que pudesse lhe dar orientações, né? Então ele chega aos 20 anos buscando essa colocação no mundo do futebol profissional. Tá certo, Clarice, a gente segue aqui com mais informações. Na semana passada, no encerramento da Semana Municipal do Meio Ambiente, aconteceu o plantio de mudas por parte de alunos da Escola Aurélio Porto, em parceria com a Ecocitrus e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né? Isso mesmo, a iniciativa aconteceu junto ao prédio da Ecocitrus, né, na futura casa do citricultor e do agricultor, né, que é um projeto que a Ecocitrus busca desenvolver. E então ali na calçada, né, próximo à escola também, né, acabou tendo essa ligação mais forte devido justamente, né, à escola fazer parte ali daquela quadra. Então os alunos da Aurélio Porto participaram desse plantio e foi bem legal ver o contato das crianças. Assim, a gente vê que muitas se mostram surpresas, né, do contato com a terra, com a plantinha, botaram literalmente a mão na terra, né, se sujaram, fizeram aquela festa toda. Eles se mostraram entusiasmados, né, com a iniciativa. Hoje em dia a gente passa por um período em que as crianças ficam muito tempo dentro de casa, com videogames, na internet, nos computadores, e acabam perdendo um pouco essa noção, muitas vezes não tendo a noção do que representa, né, uma árvore, o plantio dessa árvore, né, e dessa vez essas crianças puderam então vivenciar na prática o gostinho, né, de plantar sua própria mudinha ali, e foram orientados, né, para que acompanhem o crescimento, o desenvolvimento daquela planta, né, porque elas diariamente passam por ali para ir até a escola, então para que vejam se a plantinha está bem cuidada, se não foi quebrada, né. Elas têm essa missão agora de auxiliar no cuidado dessas plantas, que mais tarde vão trazer aí sombra, né, para quem passar pelo local. Então essa foi uma das atividades que encerrou a Semana do Meio Ambiente aqui de Montenegro. Mas o encerramento oficial aconteceu no período da tarde, lá no Parque Centenário, onde foram realizadas diversas atividades com a participação da Biblioteca Pública, do SESC, né? Então foi esse o desfecho que teve aí a Semana Municipal do Meio Ambiente de Montenegro. Muito bem, Clarice, se tu estivesse presente na posse de Márcio Miller, presidente da Câmara Municipal, como prefeito de Montenegro, ele que ocupou esse cargo durante 3 dias, na viagem de Luiz Américo Alves Aldana a Belo Horizonte, e ele se emocionou num certo momento aí da sua posse, né? A presença de vereadores, de autoridades e da própria família, né? Isso foi um momento de emoção para o vereador, né, para o presidente da Câmara, que assumiu como prefeito, mas também de uma certa descontração. Ele em vários momentos brincou, né, inclusive dizendo que o Aldana tinha feito de propósito sair no final do expediente de sexta-feira e retornar, né, já cedo na segunda-feira, então não daria tempo dele fazer as mudanças. Mas ele deixou claro que isso foi uma brincadeira, se emocionou ao falar, ao se dirigir aos colegas vereadores, né? Principalmente quando se referiu ao vereador Dorinho, né?
e que ele disse que sabia do esforço do vereador Dorinho, no caso da CPI, né? Ele que resistiu a uma tentativa de suborno, segundo ele próprio, e o vereador, então prefeito Márcio Miller, disse que é importante que os políticos não se vendam, né? Que as tentativas ocorrem com frequência, mas que o político tem que mostrar o seu valor, né? E, enfim, ele chegou a chorar, né, ao se dirigir ao vereador Dorinho. Tá certo, Clarice, a gente segue aqui com mais informações do Estúdio Aberto, novena de São João. Vem aí, né? Isso mesmo, Adriano. Começa amanhã, então, aqui na Catedral São João Batista, às 19h30, a novena em celebração ao padroeiro da cidade, né, São João Batista. Inclusive na próxima semana, né, no dia 24, a gente tem aí o feriado de São João Batista, um momento de grande festa para o município, né, justamente por ser o padroeiro. E na semana passada a gente conversou com o prefeito Aldana para saber o que ele pretende fazer em relação, né, às comemorações a São João Batista, misturando um pouquinho a religião aqui com a política na cidade, né? Isso porque o antigo prefeito, o prefeito cassado, Paulo Azeredo, havia anunciado lá durante as comemorações ao aniversário de Montenegro que a festa de São João seria nos mesmos moldes, né? Que deveria ter uma programação bem semelhante à festa de aniversário, que foram vários dias de atividades lá no Parque Centenário. Então a gente quis ver com o Aldana se ele ia manter essa programação. Ele nos disse que existe uma comissão que está cuidando dessa questão, está avaliando a viabilidade de se efetivar essa comemoração. Ele disse que não sabe ainda se vão ser realizados todos os dias como queria o antigo prefeito, ou se vai ser feita apenas uma festa no dia 24. Tampouco está definido se essa comemoração vai acontecer lá no Parque Centenário ou em outro local da cidade. Ele disse que lá existe uma estrutura melhor para isso, né? Mas que caso a comunidade deseje que essa festa seja realizada em outro lugar, assim será feito. Contudo, né, ainda não está definido. Ele diz que é uma festa muito importante, que aborda questões religiosas, culturais, né, que é uma festa que tem a cara do município, é uma festa muito representativa para a cidade. Ele sabe da sua importância, pretende, né, executar essa festa, mas ainda não temos a confirmação. Então, acredito que até o final dessa semana, né, porque semana que vem já temos aí o dia 24, então eu acredito que entre quinta e sexta-feira essa equipe que está cuidando dessa questão já tem uma definição sobre o assunto. E logo mais a gente traz então aí para vocês. Enquanto isso, dá tempo de ir aproveitando a programação religiosa, né, então, que conta com novenas ao longo de toda a semana. E o pessoal vai pegar frio, né? Com certeza. Bom, Clarice, a gente entra no bloco de esportes aqui do Estúdio Aberto, né? Sempre temos o bloco de esportes. Nesse final de semana tivemos jogos da dupla Grenal e da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira venceu 2-1, né? E a imprensa do centro do país continua exigindo um futebol show, né? Assim como já exigia em outras épocas, em outras Copas. E o que a gente se vê não é futebol show, né? O Brasil tem um futebol com o Dunga de competição e de resultados, mas não vai apresentar um grande futebol. E o Inter acabou perdendo, jogou bem, perdeu, o Grêmio venceu jogando na arena, né? Segue a gangorra da dupla Grenal, né? O Grêmio conseguiu um resultado um pouco melhor dessa vez, era o que a torcida esperava, né? E enfim, os altos e baixos da dupla Grenal. Em relação à seleção brasileira, já começou levando gol, né? Teve uma falha ali logo no início do jogo, uma falha preocupante, mas conseguiu correr atrás do prejuízo e logo reverteu a situação. Só que aí se esperava realmente isso que tu tá falando, né? Um futebol mais visível, né? Mais estrelado. Não foi o que se teve. Tiveram várias boas tentativas de gol, mas a bola foi para fora, desviou, enfim, foi infelizmente
uma sucessão de erros, né? E uma coisa que chama atenção também e que a mim não agrada é o fato de parecer que a seleção é o Neymar, né? As pessoas condensaram a seleção, a própria narração esportiva, né? Tem horas assim que realmente me incomoda, porque o Neymar, porque o fulano vai entrar para fazer tal coisa com o Neymar, porque o ciclano... É muita relação com o Neymar e os outros jogadores acabam, parece que sendo diminuídos aí. Tá certo que a atuação dele realmente é expressiva, é importante, é um bom jogador, mas tá na hora dos outros aparecerem mais, mas a mídia também tem que colaborar um pouco para isso, né? A impressão que eu tenho é que tem muita gente por aí ganhando um bom dinheirinho por fora pra falar tanto do Neymar, porque a cada 10 palavras, 9 são Neymar, então é impressionante. Já foi assim também na época do Ronaldinho, né? Exatamente, isso remete ao... Tanto que o Cacete Planeta criou, né? Ronaldinho. Tá certo, Clarice. E interessante, essa Copa América tá muito equilibrada, jogos muito equilibrados. A Argentina, que veio como a principal favorita, já que foi vice-campeã mundial, acabou empatando com o Uruguai, o Paraguai vencia por 2-0, acabou empatando. A Colômbia perdeu para a Venezuela, então realmente jogos muito parelhos e muito equiparados, né? E o Brasil só levou a melhor devido à prorrogação, né? Porque se fosse no tempo regulamentar, a prorrogação não, os 4 minutos, né? Se fosse 3 já não daria mesmo. Exatamente, o troço foi apertado. Foi bem apertado. Bom, Clarice, agora a gente sai do esporte, volta para a política de Montenegro. O ex-prefeito Paulo Azeredo continua aguardando um despacho de uma liminar, já que ele entrou na justiça, né? Segundo informações de pessoas próximas a ele, teria entrado na justiça reivindicando a volta ao Palácio do Planalto. Até agora não saiu nada. A tentativa segue, né? A gente já chega a mais uma semana aí do governo Aldana, mas, no entanto, o Azeredo ainda, pelo que se sabe, não perdeu a esperança, né? Segue nessa busca. Enquanto isso, segue a busca do atual governo em resolver o problema da ciclovia, que foi a causa da cassação do mandato de Azeredo, né? Hoje pela manhã, o diretor de trânsito, Adão Aloy, falou sobre a sua opinião, né, em relação à ciclovia, se mostrando contrário a ela, né, e informou aí que, assim como já havia sido anunciado pelo Aldana, eles estão em tratativas para tentar resolver logo essa situação da ciclovia, né. Aldana se disse simpático à ciclovia, mas diante de mudanças, né? Já o atual diretor de trânsito diz que ele não é muito simpático à ciclovia, não, e se for necessário retirar, que assim será feito, né? E não vai lhe doer muito, digamos assim. Tá certo. Bem, teremos provavelmente uma alteração na lei orgânica do município de Montenegro, a pedido da mesa diretora da Câmara de Vereadores, que é composta pelo presidente Márcio Miller, o secretário Gustavo Zanata, e também pelo Renato Krantz e pelo Marcos Guene Tuco, né? Os dois últimos do PMDB, o Gustavo Zanata o Tuco do PT, o Renato Krantz do PMDB, o Gustavo Zanata do PP e o Márcio Miller, presidente do PTB. A pedido da mesa diretora, deve haver uma mudança para que só seja substituído o prefeito, na sua ausência, em viagens, após 15 dias, né? Assim como acontece em nível federal e estadual. O Márcio Miller é contrário ao fato de o prefeito sair 2, 3 dias, ter que assumir o vice, né? Ou o presidente da Câmara. Inclusive no final de semana, né? Porque não há grande movimentação, grande demanda, né? Necessidade da atuação do prefeito. Inclusive o Márcio Miller falou durante o seu pronunciamento de posse que essa alteração, né, vai prever que, em caso aconteça alguma catástrofe, algum desastre natural, enfim, aí sim, aí será necessário que o presidente da Câmara tome posse, mas caso contrário, né, caso a situação corra normalmente, não haveria necessidade, né? Então é isso que eles buscam. Ok, bom, em relação à festa junina, tu já havias falado antes, né? Ainda não há uma definição se será realizada no dia 24 ou não, né?
Isso, a gente aguarda então, né, o encerramento dessas reuniões que, segundo o prefeito, estão acontecendo pelo grupo que está encarregado de cuidar dessa questão. Ele disse que existem muitos problemas hoje no município, né? Então, antes de se decidir se vai ser feito ou não a festa, é preciso ver como poderá se contornar a situação que o município enfrenta atualmente, né? Interessante a postura do prefeito Luiz Américo Alves Aldana. Ele é contrário ao município ser o executor do evento, né? Exatamente. Ele disse que o município tem que dar estrutura para que a festa aconteça. Porém, não deve atuar como promotor, né, da realização dessa festa. Até porque o executivo tem muitas outras atividades, né, para se envolver, projetos, enfim. Então, cabe a entidades, a pessoas da comunidade, a grupos, enfim, a própria comissão responsável pelas festas, né, se envolver com essa situação. Ele até disse que para o futuro se busca a formatação de um grupo, né, formado por pessoas de diferentes entidades do município, né, para que façam esse tipo de iniciativa, né, para que tomem conta, né, da organização, claro, desses eventos que é necessário. E inclusive ele disse ele é favorável à realização do evento, tanto que espera que essa se torne uma festividade fixa, né? Que todo ano se tenha regularmente os festejos da São João Batista, mas sem deixar de lado a questão financeira, né, e estrutural, que é preciso ser analisada antes de dar o passo seguinte. Uma última notícia: na última quinta-feira, o vereador José Alfredo Schmidt se despediu da Câmara, ele que estava interino no lugar do Edgar Becker, e já a partir dessa semana, o Edgar Becker, né, que foi tanto criticado por não estar presente na votação que cassou o ex-prefeito Paulo Azeredo, estará de volta às atividades, né? E a pergunta que não quer calar é: será que Schmidt segue à frente da Secretaria Municipal de Aviação e Serviços Urbanos, já que na semana passada, né, a gente teve aí a queda, digamos assim, de alguns secretários, né, e de alguns CCs. Então fica essa pergunta no ar, né, Adriano? Por enquanto, sem resposta. É verdade. Bom, a gente fica por aqui com o nosso estúdio aberto. Clarice, obrigado pela participação. Nós voltamos amanhã com mais informações. Até mais, pessoal.